dar de Deus. Do céu pode vir, mas não quer Bom, dizer... essa foi mais uma das profecias que não deu certo nesse contexto profético de profetas e profetisas. Esse vai ser um dos assuntos do vídeo de hoje. O outro assunto será do pastor que estava dando beijo ungido em alguma região da África, tá bom? Vamos ver esses dois assuntos, por isso eu já quero lhe pedir que não saia daí. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E se tratando dessas questões proféticas e essas atitudes espontâneas que tem alguns pastores e profetas, nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes eu quero pedir, se você não é inscrito do canal, aproveita, se inscreve agora, ativa o sino das notificações e dá um like, tá bom? Bom, a gente sabe que tem se levantado no Brasil muitos homens, mulheres, adolescentes, até crianças se intitulando profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, e na grande maioria desses homens e mulheres de Deus, nós temos visto inúmeras aberrações em nome de profecias de Deus, revelações de Deus e atitudes proféticas que alguns dizem ser. Muitos já estão decepcionados, desistidos, porque apoiaram a sua fé nesse tipo de pessoa. Dentre esses que estão desistidos, desanimados, tem aqueles que sofreram calotes, tem aqueles que foram roubados, tem aqueles que foram manipulados a fazer coisas que não tinham pretensão nenhuma em fazer. Enfim, são coisas absurdas que quando a gente conta dá repugnância, angústia na alma. Porque, querendo ou não, esse tem sido o cenário profético do Brasil. Pessoas que cobram para pregar, cobram para ensinar, os dons, os ministérios, cobram para todo tipo de coisa. Tem de tudo hoje na igreja. E o que mais incomoda é que não se pode falar sobre essas coisas. Eu sinto muito, mas nós vamos continuar falando sobre isso e batendo contra esses tipos de postura que não são bíblicas, mas antibíblicas, tá? Não é errado profetizar. A profecia é algo bíblico, só que as pessoas têm usado a profecia como uma ferramenta de arrecadação financeira. Ou seja, hoje o profeta se usa esse título, esse nome, esse status de profeta, porque para alguns ele trouxe respeito, ele trouxe recursos financeiros, ele trouxe aplausos diante dos homens, ele trouxe um aglomerado de coisas que muita gente está atrás. Então, quando se usa o título de profeta ou apóstolo ou sei lá o quê, é porque o indivíduo sabe que esse nome pode o levar a algum lugar. É errado profetizar de maneira nenhuma, profecia é algo bíblico. Agora, a profecia, de acordo com o que eles fazem e falam, na sua grande maioria, não é bíblico. É apenas indução, é apenas manipulação. É apenas uma tentativa de manipular as emoções do indivíduo para que chegue num determinado ponto onde ele se emocione e a partir dali, esses tais profetas vão dizer que Deus está revelando, porque a pessoa está emocionada, está chorando, enfim, está acontecendo alguma coisa. E houve um caso em Goiânia que eu quero mencionar aqui de um profeta que ele revelava a placa do carro, ele revelava o CPF, ele revelava inúmeros detalhes assim da vida da pessoa. E depois foram ver, ele tinha um comparsa que ficava olhando a placa do carro e no momento da oração ele tirava a foto do CPF das pessoas. Então fica bem prático revelar dessa forma, né? Fica prático você dizer o CPF e a identidade quando você tem acesso aos mesmos, né? Então, isso ocorreu em Goiânia e esse camarada estava ficando muito rico. Ele já tinha comprado até um apartamento na cobertura do prédio. Ou seja, isso é uma prática que leva muita gente a adquirir posses, bens, né? Por conta de ser considerado o grande profeta.
Quem não quer receber a revelação de um profeta que revela o CPF, né? Muita gente não quer, porque sabe que isso é engano. E quando você se coloca a combater esse tipo de prática, alguns se levantam na defesa deles, tá? Dizendo que você está errado, que você não entende nada de Bíblia, que o homem é de Deus, que ele paga um preço alto, que você vai ser pesado na mão de Deus, porque está falando do profeta. Primeiro que o profeta, a característica profética na Bíblia não tem nada a ver com esses homens que buscam essa vida luxuosa. O profeta na Bíblia era alguém totalmente isolado, reservado, que vivia única e exclusivamente para Deus, no contexto bíblico, tá? Dentro dessa geração profética, ninguém quer abrir mão de nada, todo mundo quer ter tudo, mas não quer abrir mão de nada. Então não tem nada a ver com um profeta bíblico. Por isso, isso deve ser combatido sim, deve ser resistido sim, tá? Porque a verdade é que muita gente que está fazendo isso, a grande maioria está atrás de dinheiro e não de edificar vidas, transformar pessoas. O outro caso do nosso vídeo de hoje é o pastor que estava dando beijos ungidos nas irmãs, tentando de alguma forma ungir as irmãs por meio de beijos. Há relatos de que ele estava até liberando o Espírito Santo por meio de beijos. Até que deu errado. O marido de uma das irmãs foi, eu não sei se foi tentar receber o beijo ungido ou se foi para buscar a irmã e viu o episódio. O que eu sei é que não deu nada certo para esse outro profeta também que está tendo uma atitude profética e que as pessoas têm que deixar ele fazer o que ele quer fazer porque Deus está usando ele. Deus das trevas, só se for. Você está vendo cenas absurdas cada dia que passa, né? Teve o caso do pastor que cuspiu dentro da boca do irmão, porque tem um texto em que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e colocou nos olhos do cego. Esse já adiantou logo para fazer uma obra maior e cuspiu na boca do irmão. Aí tem o outro pastor que estava ungindo as partes sexuais das irmãs, e depois veio o outro pastor que estava dando banho nas irmãs. Ou seja, nós estamos rodeados de aberrações e não pode falar. Porque se falar, você está julgando, se falar, você está sendo inoportuno, se falar, você está sendo alguém rebelde, se falar, não pode falar. E a verdade é que pode falar sim, pode combater sim. A Bíblia sempre combateu esse tipo de comportamento, a Bíblia sempre foi contra isso. A Bíblia fala para julgar as profecias, capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 29. 2 ou 3 falam e os outros julguem a profecia para saber se ela é de Deus. A Bíblia não diz para não julgar a profecia. Quando a Bíblia fala de julgamento é com relação à pessoa e a dar uma sentença relacionada ao inferno para aquela pessoa. No tocante a julgar a obra de pessoas, a Bíblia recomenda, o próprio Jesus diz que poderia julgar segundo a reta justiça que há de Deus, utilizando, claro, os recursos que Cristo deixou, que é a sua palavra. A maioria do que é feito em determinados lugares é sim antibíblico. Deus não está no meio dessas coisas. E nós precisamos resistir a esse tipo de comportamento. A espiritualidade existe, os dons ministeriais existem. Eu não sou do grupo que não acredita em dons, eu acredito, tenho até vídeo aqui no canal mostrando por que os dons não cessaram. Tá? Agora eu também, não é porque eu creio em dom que eu tenho que aceitar tudo. É complicado. Não é porque eu creio em profecia que eu tenho que aceitar todo tipo de profecia. Não é porque eu acredito em cura divina que tudo que se fala sobre cura divina eu tenho que aceitar. Vamos resistir ao que não é bíblico. E isso para. Quando houver resistência, não aceitação, aí para. O problema é porque as pessoas acham que tem porque tem que aceitar tudo. E tem aqueles que são fã de profetas, tem aqueles que querem ter sua vida pautada em profecias e corre atrás mesmo, bajula, aplaude, tira o chapéu e dá tudo que tem. Essa é a realidade. Eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo. Que Deus abençoe e ficar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso.